Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Já está no ar o Saldo Extra, temos hoje mais uma jornada e vamos tratar de um assunto muito sugestivo. Vamos falar de hábitos de consumo. E para nos trazer conselhos sobre este tema, temos a honra e a satisfação de receber aqui Andressa Costa. Ela é formada em gestão financeira e especializou-se em coaching financeiro. Andressa, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por dedicar o seu tempo para estar aqui com a gente, tratando deste assunto tão importante, né, Andressa? Que é falar sobre hábitos de consumo. Mas antes, vamos às notas de economia. Olá, você que acompanha o Saldo Extra, obrigado pela sua atenção em mais um programa. Vamos às notas de economia. Hoje eu vou alimentar o tema do dia, hábitos de consumo, e eu venho com um alerta. Não pagar a dívida é um hábito do consumidor brasileiro. A conclusão é de estudo da Serasa Experian, uma empresa de proteção ao crédito que atua no Brasil. É verdade que a inadimplência tem caído nos últimos anos. Fechou o ano passado, por exemplo, em 6,7%. Ainda assim, o índice é muito alto para os padrões internacionais. Mesmo em crise, os norte-americanos têm índice de 2,4%. O estudo concluiu que é parte da cultura do brasileiro gastar mais do que ganha. Para você ter uma ideia, no ano passado, 23 milhões e 500 mil pessoas ficaram inadimplentes. E um dado que reforça a preocupação é que, em média, a cada 3 pessoas que conseguiram se livrar das dívidas atrasadas, uma volta a não pagar as dívidas que fez. E vale lembrar, é considerado inadimplente o consumidor que tem uma dívida vencida há pelo menos 90 dias. Não é pouco tempo, porque ter dívida é normal. Comprar a prazo, financiar um carro ou uma casa não é o problema. O problema é ter uma dívida que não possa ser paga com a renda. O problema é atrasar essa dívida. Para ir um pouco mais longe nesse assunto, no começo do ano, uma empresa de consultoria internacional indicou tendências mundiais de consumo. Algumas boas, como a maior procura por alimentos saudáveis e o aumento da consciência social e ambiental. Mas outras preocupam. A maior tendência é o gasto por impulso. Por esse fator é que cada vez é mais fácil comprar qualquer coisa em qualquer lugar. As empresas estão de olho para aproveitar esses hábitos. Agora é você, consumidor, que precisa ficar atento para saber o que pode e o que não pode comprar e qual dívida pode ou não pode assumir. Por hoje é só. Obrigado pela sua atenção. Eu volto na semana que vem com mais notas de economia. E você fica agora com o Antônio Tostes e o Saldo Extra. Até mais. Fala-se muito que consumismo é a doença desse mundo contemporâneo que estamos vivendo. Como é que uma pessoa pode saber, Andressa, se ela é um consumista ou se ela não é um consumista? O que na essência é o consumismo? Bom, ela pode saber se ela está consumindo sempre assim o mesmo tipo de produto e ela acaba nem usando ou acaba afetando demais o orçamento dela. Então, o consumo está em demasia. Então, aí mostra que ela precisa reduzir um pouco. Basicamente, dessas duas formas, ela consegue ver se tem um problema de consumo. Nós poderíamos dizer que o consumista é aquela pessoa que gasta mais do que pode? Também. E aquela pessoa que, às vezes, mesmo dentro do orçamento, consome muito um determinado produto e acaba não usando. Então, é só aquela emoção do momento. Isso também pode ser considerado um consumista. Recentemente, uma pesquisa apresentada num dos jornais noturnos mais populares do Brasil apontou que mais de 60% da população brasileira está endividada. Podemos dizer que esse endividamento é uma consequência desse consumismo, vamos chamar irresponsável? Com certeza.
tem muito a ver e facilidade de crédito. Então, tudo que você quer consumir, se você não tem o dinheiro à vista, você tem outros meios de consumir, seja parcelando no cartão de crédito ou fazendo um crediário ou até mesmo empréstimos e financiamentos. Então, eles contribuem muito para esse índice. Agora, Andressa, vamos falar então sobre essa questão de como gerir bem o consumo. Você já citou um exemplo aqui de que existem pessoas que às vezes estão acostumadas a comprar. Vamos citar como exemplo sapatos para as mulheres. As mulheres gostam de comprar sapato. Vai na rua e logo quer comprar um sapato novo. O que está influenciando tanto as pessoas a adquirirem hábitos inadequados no que diz respeito ao consumo? Você pegou o exemplo que eu gosto de usar bastante, que é bem comum, né? Então quer dizer que o problema não é só lá em casa, né, Andressa? Não. Geralmente mulher gosta de sapato e bolsa também, né? Mas o consumo ele é realizado por um disparo emocional. Então ele está totalmente ligado à emoção, né? Então no caso das mulheres, muito a autoestima, a questão da beleza, de se sentir uma mulher bonita para si mesma e para as pessoas. Mas acontece muito, eu acho que muitas mulheres já passaram por isso, eu também já passei, de você olhar assim os seus sapatos e falar, gente, eu comprei esse sapato faz 1 ano, eu usei uma vez, eu nem uso. Então, realmente, isso acontece. Qual que é a dica que a gente dá para esses casos, nesses hábitos que você precisa dar pôr um freio ali? Por exemplo, você vai para o shopping e aí você está indo lá para fazer outra coisa, mas você passa por aquela loja de sapato, você vê e quer levar um. Qual que é o conselho? Deixar o cartão de crédito no carro, então você deixa ali o cartão de crédito no seu veículo e vai para o seu compromisso, fazer o que você tem que fazer. Passou em frente à loja de calçados, viu aquele lindo que disparou aquela emoção, meu Deus, eu tenho que comprar. Você ter algumas perguntinhas com você que te ajudam a refletir. Então a primeira é, se eu realmente preciso desse produto, eu tenho dinheiro para comprar à vista? Se sim, lembrar de pedir descontos. Se eu não tenho, eu vou comprar parcelado. A parcela está dentro do meu orçamento, não vai afetar a minha renda e o meu orçamento mensal? Outras coisas também a se ver é o quê? Eu preciso realmente desse produto? Se você falar, não, eu estou precisando mesmo, é esse mesmo, é essa cor? Porque o que acontece muito também é a questão da ansiedade. Então a pessoa vai, às vezes ela até vai com propósito, eu estou precisando comprar um sapato novo para trabalhar, eu preciso trabalhar bem vestido, ok. E ela chega lá, não tem aquele sapato social, formal para o trabalho, mas ela vê aquela sandália linda. Então, como não tinha, eu levo a sandália, mas eu tenho que comprar alguma coisa. Isso acontece muito. Então, se você faz esse processo de deixar o cartão e pensar nessas perguntas, você vai ter que voltar até o carro para buscar o cartão de crédito e aí você vai ter todo esse tempo do percurso longe do produto, longe daquela questão emocional, então você vai conseguir pensar de uma maneira mais racional. Então isso ajuda muito. Quais os conselhos que você daria para uma pessoa que quer adquirir hábitos corretos? Quais são os passos? Primeiro, um exercício interessante que nós trabalhamos no coaching, no processo de coaching, é fazer 2 listas. A lista dos hábitos indesejados e dos hábitos desejados. Então você faz uma ao lado da outra e você escreve de que forma? Por exemplo, hábito indesejado, comprar muitos sapatos sem necessidade. Vamos falar um exemplo, outro simples? Porque às vezes as pessoas pensam que esses hábitos desejáveis, eles têm a ver apenas com grandes despesas, né? Será que aquela casquinha que se toma de sorvete, toda vez que sai, pode ser um hábito indesejável também? Pode. Porque isso afeta as finanças, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pode afetar. Podemos incluir esse item? Podemos. Tudo que está em desequilíbrio pode entrar nesse item, porque até no caso da casquinha, pode afetar até a sua saúde, né? Se todo dia você está ali consumindo sorvete, também não vai ser saudável. Então você marca ali hábito, o indesejado e o hábito desejado. Então você substitui. Ter equilíbrio nas compras, comprar com inteligência, com responsabilidade, enxergar a diferença entre desejo e necessidade. E aí você vai listando o hábito indesejado e substituindo. E outra forma interessante também é você ver o que você consegue substituir.
Então, por exemplo, eu sempre como a casquinha de sorvete. Tem uma outra coisa que eu posso substituir? Por exemplo, uma fruta ou um suco natural, que também é mais saudável e pode até ser mais barato. E aí listar isso, o hábito que você tem, o hábito que você pode vir a ter e marcar a economia que você tem com aquilo. Então, vamos supor que o sorvete custa R$5 e o suco natural custa R$3. Você tem uma economia de R$2 a cada vez que você substitui isso. Marcar a questão da economia também é um exercício muito interessante, ajuda bastante. Vamos falar no aspecto da periodicidade. Às vezes não é uma coisa ruim, vou citar como exemplo. Sair com a família no final de semana para passear é algo legal. Às vezes o tempo não está bom, não está contribuindo, está chovendo. Aonde as crianças querem ir? No shopping. E aí vem aquele aspecto de comer fora. Às vezes o hábito de ir todo final de semana comer fora não é que seja uma coisa indesejável, às vezes o problema é a periodicidade. Fazer isso com menos frequência. Seria esse um bom caminho também, Andressa? Sim, tudo vai, se isso está afetando ou não o seu orçamento, se está comprometendo em alguma outra coisa. Dentro do nosso trabalho de aconselhamento, a gente propõe um sistema de divisão da renda. Então, você vê a sua renda e vê quantos por cento é interessante você gastar com as necessidades básicas, quantos por cento com instrução, quantos por cento com diversão. Então, nisso a gente inclui lá uma continha que é específica para diversão. Se você está com a vida totalmente organizada e seu orçamento permite você todo fim de semana sair com a sua família, não tem problema algum. Então, é interessante também colocar ali, separar o dinheiro entre as contas e o da conta da diversão, ele tem que ser consumido todo mês. Porque também se as pessoas não têm um momento de prazer, o que acontece? É a mesma coisa se você pega um sabão e aperta uma hora, ele escorrega. Então, é a mesma coisa, a pessoa trabalha tanto, se dedica tanto, e se ela tem o dinheiro só para pagar a conta, isso também não é saudável. E aí, uma hora ele extravasa e acaba gastando bastante com a diversão, com algo prazeroso, só que logo vem o arrependimento, porque veio dívida, entrou no cheque especial. Então, é interessante trabalhar todo mês com uma porcentagem da sua renda dedicada para esses momentos. Qual a periodicidade que você recomenda para fazer esse orçamento? A análise. É interessante mensal, acompanhar bem as finanças, você vê direitinho para onde o seu dinheiro está indo, se você precisa replanejar alguma coisa. Principalmente para quem é assalariado, então tem a renda mensal, é interessante fazer o balancinho mensal aí. Agora vamos mudar para o outro lado, vamos falar dos hábitos desejáveis. Como que eu faço para construir esses hábitos desejáveis? Você falou um pouquinho sobre identificar, fazer uma listagem. Eu agora quero estabelecer hábitos que estejam condizentes com o meu padrão de vida. Existem dicas que me ajudem a estabelecer hábitos corretos de consumo? A dica é exatamente essa. Primeiro passo, identificar e ver no que aquilo está afetando a minha vida e o meu orçamento. O segundo passo é fazer essa lista de coisas que eu posso substituir, que vão me satisfazer também, que vão ser boas também, mas que eu consigo economias ou que eu consigo um equilíbrio, como você colocou muito bem sobre a periodicidade. Então, por exemplo, eu estou fazendo algo toda semana, mas o meu orçamento não está comportando que esse hábito seja semanal. Então, vamos colocar para quinzenal ou para mensal? Então, é realmente fazer essa análise, fazer um mapinha, assim, digamos, né? E ir substituindo. E sempre procurar. Eu gosto muito disso, mas isso está caro. Tem algo parecido que me satisfaça também, que esteja mais em conta? Isso também é interessante. Agora, Andressa, vamos falar de um assunto que eu acho que a gente precisa aprender bastante com ele e eu quero ver a sua visão sobre esse tema. Os hábitos de consumo muitas vezes são formados por fatores exteriores. Até que ponto a mídia está influenciando a sociedade a estabelecer hábitos de consumo inadequados? A mídia influencia bastante, principalmente os jovens, porque ela passa aquela imagem de que para você estar incluso ali no grupo, você tem que ter isso aqui. E é muito fácil observar isso. Você chega na escola, por exemplo, todos têm celular, um smartphone ou um iPhone. Então, aquele que não tem, ele fica um pouco de fora, porque eles estão conversando sobre algum aplicativo interessante ou alguma coisa, as fotos que eles tiram. Então,
Aí aquele que não tem acaba ficando um pouquinho. Então ele fica assim, nossa, eu preciso ter. Aí começa a pedir para o pai. E é uma coisa que está fora das condições, não é uma necessidade, mas ele quer ter porque a sociedade, a mídia empurra muito isso. Ah, você tem que ter isso, todo mundo tem. E em muitos casos nós não podemos evitar essa influência, porque ela pode estar num outdoor, ela pode estar numa propaganda, ela é apresentada de diversas formas. Qual o conselho que você daria para nós não sermos influenciados negativamente pela mídia em geral? Ter a consciência financeira da sua vida financeira. Então, ver realmente como que está o meu orçamento mensal, para você descobrir o seu padrão de vida. Então, você saber quanto eu posso gastar, o que a gente falou da diversão, pode ser para comprar esses produtos também que simplesmente causam uma felicidade, né? Não é uma necessidade, mas te faz feliz, te deixa alegre. Então, ver isso. Então, eu tenho que ver mesmo. Se eu tenho essa consciência, se eu sei assim, eu posso gastar tanto com isso, eu tenho tais objetivos e estou juntando dinheiro para isso, eu já tenho essas contas. Se eu tenho essa visão, essa consciência da minha vida financeira, isso não me afeta. Agora, fazendo um link com este assunto de eu poder e eu querer, vamos voltar ao hábito indesejável. Muitas vezes, aquilo que eu quero é um hábito indesejável. Como que eu faço para administrar isso, esse lado emocional, né? Eu vou gastar com aquilo que eu não devo gastar. Qual é a dica que você daria? Como que eu posso vencer essa dificuldade? Uma coisa que é bem interessante é a gente fazer uma lista dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Isso é muito interessante. Existem pesquisas que comprovam que as pessoas que escrevem seus objetivos realizam muito mais do que aquelas que não escrevem. Então, se você começa a ver qual é o meu objetivo, o que eu quero alcançar, o que eu quero realizar, né? Para quem é jovem, que faculdade eu quero fazer, qual profissão que eu quero ter. Se você começa a visualizar isso, você vai ter um senso crítico maior para ver esses hábitos que vão interferir na realização daquele sonho. Então, eu quero tanto alcançar isso, se eu comprar essa bolsa tão cara, ela vai tirar dinheiro para esse sonho, então eu vou ter que protelar esse sonho. Então, tudo vai de conscientização mesmo. Trabalhar com listas é muito bom, escrever então tudo, o que eu quero, isso, eu quero, o que eu quero simplesmente por desejo, isso, e o que eu quero de objetivo de vida mesmo, isso. Então, quando você tem essa consciência, você consegue se equilibrar emocionalmente. Você sabe assim, eu posso gastar até tanto para os meus supérfluos, que eu não vou afetar ali a realização dos meus objetivos e nem as minhas necessidades. Em outras palavras, você está dizendo o seguinte, vamos imaginar um jovem, você citou o jovem, ele tem interesse em fazer um intercâmbio, ele quer estudar língua no exterior, ou quem sabe quer aperfeiçoar. Ele faz um cálculo de quanto seria este sonho, ele então vai fazer a sua planilha, o seu orçamento, vai deixar ali uma pequena margem, uma sobra, para que ele possa ir fazendo economia para realizar aquele sonho. E como ele sabe que ele tem um objetivo mensal de economizar, por exemplo, R$200, ele vai evitar este hábito indesejável, ele seja realizado para que as finanças estejam sob controle, para que ele faça a sua economia e realize o seu sonho. Sim. Agora, isso tem que ser feito também com toda a família, né, Andressa? Sim. Existem sonhos que certamente, se nós envolvermos toda a família, será muito mais fácil gerir os recursos envolvendo as famílias. E os filhos estão envolvidos nesse processo, né, Andressa? Com certeza. É um processo de educação mesmo. Então, desde a realização de sonhos até o dia a dia de anotar os gastos, tudo vai de uma educação financeira mesmo, se educar financeiramente. Então, me educando financeiramente, eu consigo lidar tanto com a parte emocional, de não afetar a renda que vai para os objetivos, como também eu consigo ter a racionalidade, o controle emocional para cuidar das despesas. E envolvendo a família é muito mais fácil e é muito importante fazer isso. Você falou que os jovens são os mais afetados hoje pela mídia, pela propaganda, por esse desejo de fazer parte do grupo, de pertencer. Como os pais devem tratar os jovens? Que conselho você daria aos pais em relação aos filhos adolescentes? Diálogo e mostrar a vida financeira da família,
né? Eu vejo muitos casos assim que às vezes a esposa não sabe quanto o marido recebe, os filhos também não sabem, não tem a menor ideia da renda da família, né? Então é realmente sentar em família e mostrar. O rendimento é esse, as dívidas são essas, as despesas são essas, o que nós estamos economizando para a sua faculdade ou para os nossos sonhos é essa parte aqui. Então nós temos isso para gastar com outras coisas. É realmente ser claro e envolver os filhos, envolver os jovens na participação aí do orçamento. Você acha que um sisteminha de recompensa aos filhos pode produzir resultados? Em alguns casos pode, mas vai muito de perfil também, né? Em alguns casos essa questão de recompensa pode não ser aconselhável também, então depende da situação. Por exemplo, se você combina do filho... Tem alguns pais que falam assim, se você arrumar o seu quarto eu te dou tanto por mês. Não é adequado, é obrigação dele arrumar o quarto. Então tem que ver direitinho em que contexto vai ser inserida essa recompensa, né? É interessante trabalhar com um valor X, seja uma mesada ou uma semanada, dependendo da faixa etária, mas assim, você tem isso aqui que eu vou te dar e é isso que você pode gastar. Então compre os seus desejos, realize dentro desse orçamento, é isso que você tem para gastar, não fuja dessa realidade. Quais são as palavras fundamentais para estabelecermos hábitos de consumo? Vamos mencionar algumas delas que você disse, né? Diálogo, né? Orçamento. Você mencionou agora a palavra planejamento. Poderíamos incluir aí na palavra planejamento a questão dos sonhos, né? Sim. Estabelecer metas que sejam mensuráveis e alcançáveis, não é isso, Andressa? Com certeza. Que a família possa chegar lá. Nós falamos também sobre saber diferenciar o que é desejo de necessidade. Sim. E nós concentrarmos não naquilo que é desejo, mas concentrarmos naquilo que é de necessidade. Não comprar por impulso. Nota, olha quanta coisa nós mencionamos, né? O que você diria mais nessa questão de hábitos de consumo que poderíamos ajudar a construir hábitos corretos? Bom, realmente ter em mente e ter ali listado objetivos, sonhos, para ver o que é prioridade de ser alcançado e dividir essa parte da renda que seja para esses supérfluos, para essas outras coisas de consumo que causam uma satisfação, um prazer. Se você tem tudo organizado em equilíbrio, não tem problema, né? O problema é quando afeta ou quando passa do valor da renda da família. Mais uma vez eu volto a falar a importância da família construir isso junto, inclusive falar dos sonhos de cada um junto, porque às vezes os pais não sabem quais são os sonhos dos filhos, os filhos também não sabem o que os pais querem realizar para a família. Então, quando coloca-se tudo isso junto, é muito mais fácil fazer um planejamento e um orçamento para isso. E aí a consciência financeira fica muito maior. E o que é interessante também, como você falou dos jovens, né, colocar algo mensurável, algo tangível. Às vezes, com a ajuda dos pais, né, com o auxílio deles, os jovens também vão vendo exatamente, será que é isso mesmo? Porque os nossos sonhos, nossos objetivos também mudam ao longo do percurso, né? Nós vamos tendo mais informação, mais educação e às vezes você muda um pouco o planejamento. Então é interessante que os filhos também já comecem a participar disso, ver que o planejamento pode mudar. Com que periodicidade você acha que essa reavaliação do orçamento do planejamento deve ser feita? Porque você disse, às vezes pode ser que durante o decorrer dos meses, vai passando o ano, surge algum fato novo. A que periodicidade você diria que deve haver essa reavaliação do planejamento do orçamento da família? Acho que é interessante semestralmente a família se reunir novamente, ver como tudo está andando, o que já foi alcançado, o que não ainda, e também dependendo do tempo de cada objetivo. Então tem ali os objetivos e os sonhos de curto prazo, de médio prazo, então também relacionar com esses períodos para ver, e aí, como é que nós estamos? Estamos perto de alcançar, está tudo dando certo conforme a gente planejou? Não está? O que a gente precisa mudar? Então, pelo menos semestralmente é bacana. Cite alguns exemplos aí do que você consideraria um planejamento de curto, médio e longo prazo. Curto prazo até 1 ano. Médio, 5 anos mais ou menos, e longo prazo 10 para mais. Então nós colocaríamos as férias, vamos imaginar que os filhos gostam de tirar férias, vamos para uma casa de praia, né?
vamos a um lugar agradável nas próximas férias, algo onde a família nunca foi. Esse é um grande incentivo, inclusive, para envolver os jovens. Então, faz-se o cálculo de quanto vai ser aquele sonho, aquele desejo, faz uma programação de estabelecer uma reserva mensal, todos vão contribuir para que o sonho seja realizado. Esse seria um exemplo de um investimento aí, de um sonho de curto prazo. O que seria um sonho aí de médio prazo? Pode ser a troca do carro, vamos comprar um carro novo, um carro melhor. Depende de um investimento um pouco maior, né? Sim. E de longo prazo? Em alguns casos, algumas famílias é a casa própria, que algumas não têm, ou pode ser a faculdade dos filhos, né? Porque é muito interessante que os pais já se programem. Quando o filho chegar na idade da faculdade, ele já tem um montante que consiga suprir aquela necessidade. Então, isso é um planejamento muito bom de ser feito também. Então, vamos já guardar ali em algum fundo de investimento, todo mês um pouquinho, para daqui a 10 anos, quando o nosso filho for para a faculdade, ele já ter uma reserva que ele consiga pagar, ou pagar pelo menos um período da faculdade. Andressa, existem muitos jovens que nos acompanham. Jovens que estão aí ainda entrando no mercado de trabalho, aqueles recém-casados. Qual é a grande diferença hoje dentro dessa questão financeira na vida de alguém que já tem uma família estruturada, que tem filhos, né, etc., e de um jovem? O que você destacaria como sendo o mais importante para o jovem se aperceber hoje na sua vida material? Que ele tem o tempo totalmente a favor dele. Então, se ele começar hoje a poupar um pouquinho para a independência financeira dele, que é algo de longo prazo, ele consegue alcançar essa independência muito antes do que os pais dele que vão começar agora. Então, os jovens têm que se atentar que o fator maior que eles têm a favor é o tempo. Né? O importante é aprender a investir, a poupar desde cedo e fazer isso sempre, isso ser constante. Andressa, muito obrigado. As suas dicas e os seus conselhos foram excelentes. Eu acho que nós poderíamos fazer um programa para cada um desses itens, falar de planejamento, falar de orçamento, falar de como estabelecer esses sonhos. Obrigado de coração, que Deus continue lhe abençoando. Amém. Se você quiser falar com a Andressa, fazer contato com ela, está aí agora na sua tela o telefone da Andressa, está aí o seu Facebook, para que você possa fazer contato e, quem sabe, adquirir aí uma consultoria pessoal. Fica aqui o nosso agradecimento pela sua presença. Nos encontramos na próxima semana, no nosso próximo encontro. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe.